Olá, eu sou a professora Morgana Pessoa e vamos falar sobre verbos irregulares. O que são os verbos irregulares? Você lembra que o verbo é formado por um radical e alguns complementos? Observe esta forma do verbo cantar. Cantava. O cante é o radical e o ava são as terminações, os complementos, em que o a é a vogal temática da primeira conjugação, ar, cantar, e o vá é a desinência modo temporal que indica que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Os complementos, ou as terminações, como chamamos, são diferentes conforme as flexões em pessoa, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Essas pessoas, elas podem estar no singular ou no plural. Eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. O modo a gente já viu, pode ser o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. E o tempo verbal? Os tempos verbais podem estar no presente, podem ser os pretéritos ou os futuros. Os pretéritos, a gente tem três: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Temos uma aula só sobre os pretéritos. E os futuros? Futuro do presente e futuro do pretérito. Veja, a pessoa e o número formam as desinências número pessoais, que indicam o número e a pessoa do verbo. E o modo e o tempo indicam a desinência modo temporal. Vejamos. A desinência modo temporal. Amava. O vá é a desinência que indica o pretérito imperfeito do indicativo. Amar-se. O se indica o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ria. Amaria. É a desinência que indica o futuro do pretérito do indicativo. E as desinências número pessoais? Amamos. O mos é a desinência que indica a primeira pessoa do plural. Amas. O S indica que o verbo está na segunda pessoa do singular. Tu amas. E o amam, o M indica que o verbo foi flexionado na terceira pessoa do plural. Nós. Eles amam, certo? Nós amamos, tu amas, eles amam. Mas há verbos que não se encaixam nesses modelos fixos de conjugação verbal. Quando são flexionados, eles sofrem alterações nos radicais e nas terminações. Estes verbos são o que chamamos de irregulares. Olha, a língua portuguesa possui 291 verbos considerados irregulares. É muita coisa, né? Mas o inglês tem 350 e tem línguas que têm muito mais. É claro que não vai dar para decorar todos, mas se a gente compreender o que faz um verbo ser irregular, a gente não vai precisar decorar. E tem um jeito fácil de verificar se ele é ou não é irregular. Observe e compare. Amar e dar são dois verbos da primeira conjugação, ar. Seus radicais são, respectivamente, am e d. Em alguns casos, a gente considera o de ou da como radical do verbo dar. Deveriam ser conjugadas de forma semelhante, porque pertencem à mesma conjugação. Mas, veja só, o verbo amar no presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. E o verbo dar, no mesmo tempo, presente do indicativo. Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. Veja que a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural são conjugados de forma diferente, não é? Mesma coisa no pretérito perfeito. A gente encontra diferenças ali, no amar. Eu amei, tu amaste, ele amou. Na terceira pessoa do singular, o verbo dar modifica a sua flexão. Ele deu, deveria ser ele deu, não é? Mas não é.
Então, o verbo dar é um verbo irregular, porque, nesse caso, ele não mudou o radical, mas ele mudou a desinência. As desinências dele estão diferentes. Um verbo é irregular não apenas porque muda o radical nas flexões verbais, mas também porque muda, mas também quando muda as desinências. Para verificar se um verbo sofre alteração, ou seja, se ele é irregular, basta conjugá-lo no presente e no pretérito do indicativo. Você conjuga o verbo no presente. Se ele for diferente de um verbo que você sabe que ele é regular, ou então se ele muda ou o radical dele, você sabe já, se ele muda o radical dele no presente ou no pretérito, você já sabe que ele é um verbo irregular. Vamos ver verbos da segunda conjugação, ER, comer e fazer. Os radicais são, respectivamente, com e faz, não é? Mesma coisa, deveriam ser conjugados de forma semelhantes, porque pertencem à mesma conjugação. Porém, comer, que é o verbo regular, conjuga-se da seguinte forma no presente do indicativo. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Já o verbo fazer, veja como muda inclusive o radical. Eu faço, em vez de eu fazo, não é? As crianças falam eu faço. As crianças não estão erradas, porque a cognição deles diz que fazer, se comer é eu como, fazer é eu faço, não é? Eu faço, tu fazes, ele faz. Deveria ser ele faze, não? Mas então tem ali um elemento nulo, é ele faz. Ali tem uma alteração na desinência. Na primeira pessoa tem uma alteração no radical, não é? O radical seria faz, mas aí mudou o Z pelo C cedilha, certo? E no pretérito perfeito, você verifica que prática todas as formas tem modificação, né? Eu fiz, tu fizeste, ele fez, é alteração no radical. Nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Correto? Vamos lá na terceira conjugação, ir. Eu selecionei os verbos partir e pedir. O partir é o verbo regular e o pedir é um verbo irregular. Os radicais são parte, de partir, e pede, de pedir. Veja só como se conjuga o partir no presente do indicativo. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Já o verbo pedir muda o seu radical na primeira pessoa do singular, logo no presente. Eu peço. Então, se mudou, logo ali você já sabe que é um verbo irregular. Eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem, certo? Na forma do pretérito não muda nada. Você não perceberia que ele é irregular, porque é igual a um verbo regular. Mas já no presente você já percebeu que há uma irregularidade na sua conjugação. Ok? Veja a lista dos 20 principais verbos irregulares. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. E se você gostou, por favor, compartilhe, inscreva-se no canal, dá um like, tá bom? Até a próxima!